Fala aí, galera do terceirão, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma aulinha de matemática, aula 6, matemática 3C, né? Hoje a gente vai falar de sistemas lineares e regra de Cramer. Para começar, sistema linear, né? O que é um sistema linear? É um sistema que é formado por equações lineares. Quando uma equação é linear? Quando ela tem todas as suas variáveis na potência 1, tá? Então, por exemplo, 1 sobre x não é uma equação linear. Por quê? Porque a potência de x é menos 1. X ao quadrado mais 3y. Não é por quê? Porque tem x ao quadrado, certo? Então é do tipo 3x mais 2y mais 5z igual a 9k. Tá bom? Uma equação linear, ela pode ter... ela tem, né, sempre que você tiver mais de uma incógnita, ela possui infinitas soluções. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 9. Quais os valores que eu posso substituir no lugar de x e y para que 2 vezes x mais 3 vezes y seja igual a 9? Infinitos. Né? Infinitas soluções, infinitos valores para x e y. Né? Agora, se eu tenho mais de uma equação num sistema, aí eu já tenho... né, mais de uma equação precisando dar a mesma solução, aí eu já tenho um sistema de equações lineares. Tá? E aí eu preciso que a terna, ou a dupla, ou o valor de x, que é a solução para uma equação, seja a solução para todas daquele sistema. Tá? Então, por exemplo, você tem x mais 2y igual a 5 e 3x mais 8y igual a 9. É um sistema mais tradicional de todos, o 2 por 2. Tem duas equações com duas incógnitas, x e y. Os valores de x e y que forem soluções para a primeira equação deverão ser solução também para a segunda equação. Tá bom? Um sistema de equações pode ser de três tipos. Ele pode ser SPD, SPI e SI. O que é isso? SPD é o sistema possível e determinado. É aquele que tem uma única solução e você consegue determinar essa solução. O SPI é o sistema possível e indeterminado. É aquele sistema que possui infinitas soluções e por isso você não consegue descrever todas elas. Tá? Você consegue colocar a forma da resposta, né, em função de uma variável. Por exemplo, o teu sistema tinha as variáveis x, y e z e você coloca nas respostas x mais 2 e 3x menos 1. O y é x mais 2 e o z é 3x menos 1, por exemplo. Então você vai ter, para cada valor real de x, uma terna de valores para a solução. Tá? Então se a tua solução é x mais 2 e x menos 4, para cada valor de x que você substituir em x menos 2 e x menos 4, você vai ter uma solução. Tá? Então esse é um sistema possível e indeterminado. Ele é possível, ele tem solução, mas existem infinitas e você não consegue determinar todas elas. E por fim o SI, que é o sistema impossível, né? Ou indeterminado. Você não consegue determinar a solução. Ele não tem solução. Tá bom? Então esses são os tipos de sistemas que nós temos. Por falar em solução, o conjunto solução, também conhecido por conjunto verdade, é o conjunto dos valores que tornam as igualdades verdadeiras. Tá? Qualquer equação tem um conjunto solução, mesmo que seja conjunto vazio. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então, depois nós temos regra de Cramer, né? Dando continuidade ao conteúdo, nós temos regra de Cramer. Por que está junto com os sistemas lineares regra de Cramer? Porque Cramer determinou uma forma de calcular ou de resolver um sistema utilizando determinantes. Tá? Utilizando determinantes. dx, dy, dz e d são três determinantes. Tá? O d é o determinante formado pelos coeficientes das variáveis. Então você vai alinhar as equações com variáveis alinhadas, né? X embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z, w embaixo de w, todas as variáveis alinhadas na mesma ordem, e os coeficientes dessas variáveis vão formar uma matriz, né? Um determinante. Tá? Se você vai calcular determinante, você precisa que essa matriz seja uma matriz quadrada. Né? Ou seja, você só consegue usar Cramer se você tiver mesmo número de equações e de incógnitas. Tá bom? Depois, o que é o dx?
O dx é o determinante formado quando você substitui a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes das suas equações. Tá? Y vai ser dy, que é o determinante quando você substitui a coluna do y pela coluna dos termos independentes, dividido por d, que é o determinante de todos os coeficientes. E z, w, k, os valores, as incógnitas que você tiver, sempre fazendo isso. dx sobre d, dy sobre d, dz sobre d e assim por diante. Tá bom? Na página 17, nós temos 3 exercícios e eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza Cramer para resolver um sistema de equações. Então, muito bem. O primeiro exercício da FGV diz assim: se o sistema linear, esse que está aí, for resolvido pela regra de Cramer, o valor de x será dado por uma fração cujo denominador vale x e y, aqui poderiam ser resolvidos pelo método da adição, pela substituição, da forma que você quiser. Como estamos estudando a regra de Cramer, ele está pedindo para você resolver por Cramer, tá? Então, olha só. Para montar o sistema D, né, o determinante D, eu vou pegar os coeficientes de x e os coeficientes de y. Para isso, o que eu acabei de dizer, né? Eu preciso x embaixo de x, y embaixo de y. Então, eu tenho na coluna do x, 3 e 4, que são os coeficientes de x. Na coluna do y, menos 5 e 7, que são os coeficientes de y. Ok? Tá bom? Muito bem, então, o determinante D vai ser diagonal principal, 3 vezes 7, 21, menos diagonal secundária, menos 20, menos 20, mais 20, 21 mais 20 dá 41. Tá bom? O x vai ser dx sobre d. Então, na hora de você encontrar o x, você vai pegar o dx e vai dividir por 41. Ele está perguntando qual o denominador da fração que corresponde ao x. Olhando para as alternativas, você tem 41 e tem 9, né? Ou menos 9, tá? Então, 179 não seria, né? E o menos 179. Então, você ficaria com 3 opções aí, né? Para a resposta. Muito bem. Como 41 não é múltiplo de 9, né? Na verdade é um número primo, a resposta eu já tenho certeza que é a letra A, só pode ser 41, né? Aqui só se fosse um número múltiplo de 9, né, para poder simplificar e dar denominador 9, tá? Então, já matou. Mas eu vou resolver o dx, até para a gente aprofundar, né? A gente está começando a fazer exercícios com Cramer, então eu vou calcular o dx. O que é o dx? O dx é você pegar o determinante D e substituir os elementos da coluna do x pela coluna dos termos independentes, 12 e 19. Então, na coluna do x eu vou colocar 12 e 19. Tá bom? E aí eu vou calcular o determinante. 12 vezes 7, 84, menos 5 vezes 19, menos 95. Diagonal secundária, troca o sinal, fica mais 95. 84 mais 95 dá 179. Se eu tivesse que calcular o dy, eu ia repetir o 3 e o 4 aqui, e a coluna do y eu substituiria por 12 e 19. Tá? Então ficaria 3, 4, 12 e 19, calculo o determinante e depois divide por d. O x vai ser dx dividido por d, e se eu tivesse que calcular o y, seria o dy dividido por d. Tá? Então o x nesse caso é 179 sobre 41. Como ele perguntava, x é dado por uma fração cujo denominador vale quanto? O denominador é 41. Resposta letra A. Exercício 2 da FUVEST. O sistema, esse que está aí, onde C é diferente de zero, admite uma solução xy com x igual a 1. Então o valor de C é... Então, está dizendo que tem uma solução e que essa solução tem x igual a 1. Tá? Não deu o y e quer saber o valor de C. Então, o sistema é esse que está aqui. Tá? Se ele disse que x é igual a 1, eu vou substituir x por 1, aqui e aqui. Vai ficar 1 mais c mais 1 vezes y igual a 0, e c vezes 1, que é c, mais y igual a menos 1. Tá?
Fazendo o distributivo aqui, eu vou ter 1 mais CY mais 1Y igual a 0. E aqui, C vezes 1 é C, C mais Y é igual a menos 1. Esse 1 que está somando pode diminuir daquele lado, então vai ficar CY mais Y é igual a menos 1, e C mais Y também é igual a menos 1. Ora, se CY mais Y é igual a menos 1, e C mais Y também é igual a menos 1, esse resultado é igual a esse, então eu posso escrever que CY mais Y é igual a C mais Y. Está aqui. Ok? Agora, esse Y que está somando aqui, diminui desse lado. Vai ficar CY é igual a C mais Y menos Y. Né? Aqui vai ficar mais Y e esse menos Y. Ora, mais Y menos Y dá 0. Então eu fiquei com CY igual a C. O C passa dividindo, eu sei que ele é diferente de 0. O enunciado já me disse isso, né? Só por isso que eu posso passá-lo dividindo. Porque se fosse igual a 0, eu não tenho definida a divisão por 0, certo? Y é igual a C sobre C, qualquer que seja o valor de C diferente de 0, ele dividido por ele vai dar 1. Então Y é igual a 1. Tá bom? E aí você vai voltar numa das equações para achar o valor de C. Toma cuidado, por quê? Dependendo do valor do local, a equação que você escolher, você não vai chegar a um valor de C, vai chegar a apenas uma igualdade, né, que não te leva a nada. Né? Então você tem aí, por exemplo, essa C mais Y igual a menos 1, né? Se você substituir o Y por 1 aqui, né? Fica C mais 1 igual a menos 1. Esse 1 que está somando passa para lá diminuindo, fica menos 2. Beleza? Muito bem, exercício 13 e último da Mackenzie. Considere 3 números inteiros, tais que a soma de 2 a 2 deles, distintos, resultam 20, 15 e 19. Então você tem 3 números, x, y, z, a, b, c, como eu usei aqui, as letras que você quiser. A soma de 2 a 2 deles, distintos, resultam 20. Então a mais b é igual a 20, ou x mais y é igual a 20. 15. Se a mais b é 20, a mais c, por exemplo, é 15, ou b mais c, e a soma dos outros dois é 19. Ele quer saber qual a diferença entre o maior e o menor desses números. Tá? Então eu resolvi aqui por Cramer, que é o nosso assunto de hoje, né? E escrevi a mais b igual a 20, a mais c igual a 15, b mais c igual a 19. Mas lembra que eu falei que para você escrever o d, depois dx, dy, dz, ou da, db e dc, você precisa colocar as incógnitas alinhadas. Tá? Você não precisa fazer isso, mas como é um dos primeiros exercícios que a gente está fazendo, né? A gente está começando, eu escrevi aqui a mais b, eu coloquei mais 0c igual a 20. Aqui é a mais c, então eu coloquei mais 0b igual a 15. E aqui é b mais c, eu coloquei 0a mais b mais c igual a 19. Tá? Para ficar a embaixo de a, b embaixo de b e c alinhado com c. Tudo bem? Fica mais fácil na hora de você escrever o d. Olha só. A coluna do A vai ser 1, 1, 0. A do B, 1, 0, 1. E a do C, 0, 1, 1, né? Porque não tem ninguém multiplicando, então é 1C, é 1B, é 1A, tá? Vou calcular esse determinante. Para isso eu repito as duas colunas aqui. Diagonal principal e suas paralelas, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Diagonal secundária, trocando o sinal. 0, 1, fica menos 1, 1, fica menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então o D é igual a menos 2. Vamos calcular DA, DB e DC. Quem é DA? No lugar da coluna do A, essa aqui é a coluna do A, lembra? Essa é do B e essa é do C. No lugar da coluna do A, eu substituo 1, 0 pelos resultados, pelos termos independentes. Então vai ficar 20, 15, 19 aqui nesse lugar. E as outras colunas você repete. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ó, tá? Vamos lá. Repito as duas primeiras, né? Para calcular o determinante por sarros. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 19, aqui vai dar 0. 0 menos 20, porque é a diagonal secundária, menos 15. 19 menos 20 dá menos 1, menos 1 menos 15 dá menos 16. Então DA deu menos 16. DB. Agora eu vou substituir a coluna do B, 1, 0, 1, pela coluna 20, 15, 19. Então a coluna do A e a coluna do C não se alteram, ó. Permanecem as mesmas, tá? E a coluna do B eu substituí pela coluna dos termos independentes, 20, 15 e 19.
Repito as duas colunas para usar sarros. 15, 0, 0. 0, 19, menos 19 porque é secundária. 20, menos 20 porque é secundária. 15 menos 19 dá menos 4. Menos 4 menos 20, menos 24. Beleza? E por fim, DC. Agora você vai substituir a coluna do C pela coluna dos termos independentes. Então a coluna do A e a coluna do B, essas duas colunas permanecem as mesmas. Ó, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? E a coluna do C, no lugar de 0, 1, 1, eu vou colocar a coluna do termo independente, ou dos termos independentes, 20, 15 e 19. Repito as duas primeiras para usar sarros. 0, 0, 20. 0, 15, diagonal secundária fica menos 15. 19, diagonal secundária fica menos 19. 20 menos 15 dá 5. 5 menos 19 dá menos 14. Beleza? Então, faltou quadro aqui, tive que fazer uma mágica. Olha só, transformei. Tá? Agora eu tenho que calcular então os valores de A, B e C. Tá? Eu tenho o D que tinha dado menos 2, o DA que deu menos 16, o DB menos 24 e o DC menos 14. O A é o DA sobre D. Então, menos 16 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 16 por 2 dá 8. O B é o DB menos 24 sobre o D que é menos 2. Menos com menos mais, 24 por 2, 12. E o C é o DC que deu menos 14, né? Sobre o D que tinha dado menos 2. Menos com menos mais, 14 por 2, 7. Qual a pergunta do problema? A diferença entre o maior e o menor desses números é... Quem é o maior dos três? 12 e o menor é 7. Então a diferença entre 12 e 7 é 12 menos 7, que dá 5, letra E. Beleza? Bom, isso se a gente fizesse por Cramer. Tá? Você vê que dá bastante trabalho e tal. Não são cálculos difíceis de fazer, mas dá um pouco de trabalho, né? Então eu vou mostrar agora um outro jeito de fazer esse mesmo exercício. Essa outra forma, pessoal, eu montei o sistema do mesmo jeito, tá? Só que eu percebi que tanto A quanto B podem ser postos em função de C, né? Eu posso escrever assim, ó, A igual a 15 menos C e B igual a 19 menos C. Quando eu tenho as duas letras em função de C, eu volto lá para a primeira equação e escrevo no lugar do A 15 menos C, então isso aqui é A, mais no lugar do B 19 menos C igual a 20. Tá? Aí eu tenho menos C, menos 2C, esse 15 e esse 19 que estão somando vão para lá diminuindo, 20 menos 15 dá 5, menos 19 dá menos 14. Então menos 2C igual a menos 14, o C é menos 14 dividido por menos 2, que dá 7. Tá bom? Resolver uma equação é tranquilo, né? Agora eu tenho o valor de C, eu substituo aqui e aqui. O A vai ser 15 menos 7, que dá 8, e o B vai ser 19 menos 7, que dá 12. 7, 8 e 12, você vai lembrar que são os mesmos valores que a gente encontrou fazendo por Cramer, né? Como ele quer a diferença entre o maior e o menor, 12 menos 7, 5, continua dando letra E, bem mais simples, tá? Ah, professor, eu posso escolher? Lógico, você vai resolver o sistema, você pode escolher o método que você quiser, né? Eu resolvi por Cramer porque é assunto da nossa aula, você precisa saber fazer Cramer e tal, né? Alguns exercícios aqui que seguem das páginas 18 a 22, né? Você tem 20 exercícios aí, exigem de você que você faça por Cramer, né? Exercícios de vestibulares, de Enem, enfim, precisam de Cramer para resolver. Então você precisa saber fazer. Mas, quando aparece alguma coisa mais simples, né, de resolver por outro caminho, utilize esse outro caminho. Ok, galera? Então, você tem aí os exercícios da aula de hoje para fazer, e na sequência eu entro ao vivo com vocês aí para a gente resolver qualquer dúvida que vocês tenham das aulas anteriores. Valeu? Até daqui a pouco.